Você já parou para pensar que o primeiro milagre de Jesus hoje seria motivo para ele ser expulso de muitas igrejas? Nas bodas de Caná, ele não apenas transformou a água em vinho, ele fez isso quando os convidados já estavam, digamos, bem alegres. A polêmica não é sobre o milagre em si, mas sobre o ambiente e a quantidade. O texto grego sugere que os convidados já haviam bebido livremente antes de Jesus criar mais 600 garrafas do melhor vinho da região. E aqui entra a primeira verdade que muitos tentam ocultar. A Bíblia nunca foi sobre proibição cega ou moralismo de fachada, mas sobre algo muito mais profundo e difícil de dominar na psicologia humana, que é o autodomínio soberano. Se você olhar para o texto original, o vinho é citado centenas de vezes como uma bênção que alegra o coração e simboliza a prosperidade de Deus. Mas há um padrão oculto e sombrio que atravessa as Escrituras. Quase todos os grandes heróis bíblicos que perderam o controle de suas vidas, de suas famílias e de seus legados, fizeram isso sob o efeito de substâncias ou excessos de prazer. Noé, o sobrevivente do dilúvio e o homem que recomeçou a humanidade, teve sua maior vergonha e a maldição de sua linhagem iniciada após o vinho. Ló, o sobrinho de Abraão, teve sua integridade destruída em uma caverna pelo mesmo motivo. A psicologia moderna e a neurociência explicam exatamente o porquê dessa queda repetitiva. O álcool e certas substâncias desativam temporariamente o seu córtex pré-frontal. Essa é a região do cérebro mais evoluída, responsável por planejar o futuro, medir consequências e manter a sua bússola moral intacta. Quando essa área é desligada, você regride ao seu estado mais instintivo e animal. O pecado, no texto bíblico, muitas vezes é descrito pela palavra grega hamartia, que significa literalmente errar o alvo. E a ciência nos prova que é biologicamente impossível acertar o alvo da sua própria vida quando você entrega o controle do seu centro de comando para uma substância externa. A maior polêmica, no entanto, não é o que Jesus bebia, mas com quem ele escolhia sentar-se à mesa. Ele era rotulado pelos religiosos de sua época como beberrão e gloutão, porque frequentava os ambientes que a moralidade da época considerava impuros. Jesus sabia algo que a psicologia clínica só veio a entender muito tempo depois. O vício e o excesso raramente são problemas de falta de caráter, mas sim tentativas desesperadas de fuga de uma dor psicológica profunda ou de um vazio existencial insuportável. Muitos sistemas religiosos focam apenas na proibição do copo ou da substância para não terem que lidar com a ferida aberta que faz a pessoa buscar o escape. A Bíblia condena a embriaguez e o descontrole porque um homem embriagado, seja por vinho, por poder ou por prazeres, perde sua autoridade espiritual e sua capacidade de liderar sua própria casa. Na cultura antiga, a soberania mental era o maior tesouro de um líder. Perder os sentidos era entregar as chaves da sua alma para o inimigo. É uma questão de soberania e liberdade individual, não de uma regra de conduta imposta por medo. O próprio apóstolo Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, e que ele não se deixaria dominar por nada. A pergunta bíblica nunca foi sobre o que entra pela boca, mas sobre quem domina o seu trono interior. No fim das contas, a pergunta que fica para você hoje não é se um ato isolado é pecado ou não. A pergunta é: quem está sentado no trono da sua mente neste momento? Você é o senhor das suas escolhas ou um escravo dos seus escapes de fim de semana? Se Jesus entrasse na sua festa hoje, ele transformaria sua água em vinho para celebrar a sua vida, ou ele teria que virar a sua mesa para você finalmente acordar para a realidade da sua própria destruição. Se você gosta desse lado da história que ninguém tem coragem de contar, onde a teologia e a mente humana se encontram, se inscreve no texto oculto. A verdade dói no início, mas é a única coisa que realmente liberta. Deixe seu comentário. Você acredita que o álcool hoje é um tabu desnecessário
ou a ferramenta mais eficiente para a queda de um homem. Até o próximo mistério.